Desenvolvimento. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, contribuindo mais uma vez para os nossos encontros. E esse tema é extremamente relevante e atravessa todas as áreas de atuação da gente. Por favor, se apresente. Sei que você já esteve aqui com a gente, mas 2026 está começando agora e a fala sua. Bom dia, bom dia. Primeiro, agradecer o convite, Sinara. É um prazer, na verdade, né? Acho que esse espaço é um espaço muito potente, realmente, de trocas, de acompanhamento, de cuidado mesmo, das práticas pediátricas. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Luiz, sou atualmente psicólogo da Comissão de Terapia Ativa e Desenvolvimento e mestrando em Saúde da Mulher e da Criança na UFC. Eu fui convidado para falar de um tema que é um tema que nos segue, né, onde a gente for atuar, onde se fala no atendimento hospitalar, principalmente, que é a fala. A fala como um mecanismo também, um instrumento terapêutico de intervenção. E aí o objetivo da aula hoje não é falar sobre a comunicação de narrativas, né, ou de protocolos, de síntese. Antes disso, a gente pensar qual é o poder, qual é o sentido de estudar e de entender a importância da comunicação e da fala. E a partir disso que a gente vai entender os objetivos de um protocolo de comunicação de autistas difíceis, né, por exemplo. Então, a fala é um ato clínico também, né? Assim como as diversas possibilidades de instrumentos dentro da saúde, das diversas profissões, a fala é algo que une todos os profissionais. E a partir dessa comunicação, a partir dessa verbalização, que muitas vezes a gente vai poder chegar até o nosso paciente mais familiar. Apesar da gente usar o termo fala, eu acho que talvez entender a fala como uma expressão de comunicação não faça mais sentido, né? Porque não necessariamente quando não existe uma verbalização, não vai existir ali uma escuta nossa. O comportamento não verbal também é importante, o acolhimento de pessoas surdas, que se comunicam com o líder, por exemplo, é algo importante. Não existe ali uma fala verbal, mas existe a comunicação, uma expressão, que é importante a gente tomar como fundamental nas nossas atuações. E aí, entendendo a fala como instrumento clínico, muitas vezes, no cuidado com os pediátricos, sempre surge a pergunta, né? Ok, eu entendi o que são o cuidado paliativo, mas o que é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão me ajudar? E muitas vezes, para além de tudo possível no cuidado paliativo, né, como tranquilizador, como enfim, as diversas possibilidades que a gente tem nessa atuação multiprofissional e profissional, a gente tem um diferencial que precisa ser reforçado o tempo todo, e que na área da saúde ainda é um desafio muito grande, que é a possibilidade de uma comunicação realmente afetiva e ativa. Ou seja, um espaço construído para que essas pessoas possam falar, para além de falar, serem escutadas. Então, a partir desse ato clínico, que é a fala, que a gente pode utilizar como instrumento fundamental na nossa situação, a gente pode já, desse momento, entender que pode existir ali uma redução do sofrimento, além disso, uma organização dessa experiência desse sujeito. Então, a fala também vai ajudar nessa própria construção lógica e emocional do que eu estou passando, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Então, a partir da fala que vai existir essa organização dessa experiência desse sujeito, de uma experiência de sofrimento sempre. E também está na posição de sustentar o que às vezes é insuportável. A gente se coloca nessa posição, enquanto equipe, enquanto entendendo a importância da comunicação, da fala, como a necessidade de sustentar aquilo que parece insuportável para esse sujeito, né? E que também, às vezes, em determinados momentos, também se torna insuportável para a gente enquanto equipe. Né? Entender toda a situação, explicar algumas salas difíceis, entender aquela situação que passa por um sofrimento, né, daquela família. Então, a comunicação não deve ser entendida como um mero repasse de informações. Muitas vezes, ainda se entende familiar como apenas um informante. Ele que vai trazer informações sobre aquele paciente que eu preciso entender.
Para além disso, a comunicação é um ato clínico de cuidado, é um instrumento fundamental na nossa atuação para se entender realmente aquele sujeito e aquela conduta. E aí, com isso, é sempre importante a gente compreender e voltar um pouquinho atrás, né, das nossas intervenções. Na pediatria, principalmente, é muito comum a gente falar daquela pessoa que não pode falar sobre si mesma, né, que não tem espaço para falar sobre si mesma. Então, em muitos momentos, a gente fala sobre a criança, fala sobre os adolescentes, sem dar um espaço para que essa própria criança, própria adolescente, fale sobre si. Então, muitas vezes, a gente fala só é silenciada no campo hospitalar. Culturalmente, muitas vezes, nós somos treinados, né, socialmente, para não dar o valor necessário para falas de crianças e adolescentes, né, como se aquilo que fosse falado por elas não fosse algo essencial e importante. E aí, quando essa criança chega no ambiente hospitalar, parece que isso muitas vezes se intensifica ainda mais. Essa criança é vista como paciente e o informante essencial são os pais. Porque a criança vai me responder como importante, como necessário, se ela está ou não fundou, se ela fez ou não votou, e aí quem ela é, muitas vezes, passa despercebido. A presença dessa criança, muitas vezes, é ignorada, e, por consequência, a própria fala dessa criança, tem tanto falando, também é ignorada. E aí é importante partir do fato de que a criança vai entender o que está acontecendo com ela, né? Talvez não da maneira que o adulto entende, talvez não com todas as informações, mas o corpo que está passando pela hospitalização, o corpo que está passando pela internação, todas as intervenções, é o corpo da criança. Então, ela vai perceber que tem algo acontecendo a partir dessa própria experiência e também das próprias mudanças que acontecem ali a partir dessa hospitalização, a partir desse novo diagnóstico. Né? Todas as mudanças na rotina, que agora é totalmente diferente para essa criança. Nos relacionamentos, né, ela percebe que tem algo acontecendo, ela percebe o choro da mãe, o choro do pai, ela percebe o cochicho que às vezes acontece entre a equipe e os familiares. Então, o ambiente ali, a mudança do ambiente emocional que acontece ao redor dessa criança, é perceptível para ela também. E aí, como também a própria estratégia da equipe dos familiares não lidarem com isso, é mais fácil a gente acreditar que a criança não tem maturidade suficiente para entender o que está acontecendo e que lidar com o fato de que ela está entendendo e algumas perguntas vão existir e muitas delas precisam ser respondidas também de forma bem assertiva. E aí, existe toda essa estratégia, né, de pensar, tem uma criança, estamos falando dela, mas é melhor a gente se controlar um pouco, evitar algumas falas, evitar que algumas informações cheguem até ela. E aí é importante entender que essa ausência da fala está protegendo ou contribuindo para uma desorganização dessa criança. Entendemos que a estratégia, muitas vezes, é tentar proteger essa criança, porque é o que a gente considera como a infância ideal, o mais ideal possível. Mas muitas vezes essa ausência de fala, na verdade, vai causar uma desorganização nessa criança. Ela não entende por que está no hospital, ela não entende o tempo mal, ela não entende, por exemplo, que antes, um mês atrás, ela caminhava e agora não está caminhando mais. Então, os pais, numa tentativa de proteger essa criança todo tudo, e a equipe também, nesse processo, acaba contribuindo, na verdade, a ter uma desorganização emocional da própria experiência dessa criança desse adolescente, na tentativa de tentar, de alguma forma, proteger. E a fala, então, né, exatamente com essa função terapêutica com a criança. Então, qual é a potência da fala? Né? O porquê que é importante defendermos e entendermos a importância de falar com as crianças, não apenas sobre as crianças. O primeiro passo é ajudar, de alguma forma, nomear o que está acontecendo. Dependendo da fase ali cognitiva e emocional dessa criança, né, desse adolescente, ele vai entender todo aquele processo e toda a sua experiência de uma forma única. E muitas dessas crianças ainda estão no processo de aprendizagem, até mesmo de nomear e entender o que são os sentimentos da sensação. Todo esse espaço que a gente possibilita, seja falado tudo que está passando na cabeça da criança, toda, tudo sobre essa experiência que eu estava ensinando, a gente também contribui com um conhecimento, um autoconhecimento em relação
própria nomeação daquilo que ela está sofrendo, que ela está vivendo. Mas quando não se fala sobre isso, acaba que essa criança não tem espaço também para entender aquilo que está se passando por ela mesma. Muitas vezes a gente percebe a dificuldade que é para os adultos expressarem, né, nomearem, mas no início do processo de uma criança que saiu do seu espaço familiar e social, do espaço escolar, e agora está no hospital. Então, existe toda essa mudança também na própria construção de nomear o que são os sentimentos. E aí dá contorno, né, dá uma construção mesmo ao medo, ao que é esse medo, né, entender um pouco melhor o que é esse medo. Isso a gente vai entender verificando, avaliando o comportamento não verbal, mas especialmente o comportamento verbal dessa criança. Do que será que ela tem medo? Será que ela tem medo da injeção ou ela tem medo de nunca mais voltar para casa? Será que o medo dela tem a ver com o fato de que ela sabe que um avô, em determinado momento, foi para o hospital e nunca mais voltou para casa? Isso pode acontecer com ela. Então, tudo isso está relacionado e a gente só consegue acessar dando espaço para aquilo que aparece. Né? Claro que muitas vezes a gente atende crianças com falopatia grave, né? Algum tipo de uma comunicação verbal, mas isso não legitima uma ausência de contato com a gente, com essas crianças. Né? Pode cair no espaço de ignorar a existência daquela pessoa porque ela não fala. E aí isso, a gente também pode oferecer previsibilidade para essa criança, muitas vezes causa um sofrimento maior para ela, é não entender o que está acontecendo e o que pode acontecer. E quando a gente existe, aliás, um tipo de previsibilidade, um tipo de rotina, e quando a gente comunica isso para esse paciente, a gente acaba que isso ajuda também na própria construção no entendimento de onde ela está e por que ela está. Então, se torna fundamental a comunicação, a fala nesse sentido de oferecer recursos próprios para essa criança, para esse adolescente se constituir como alguém que está ali naquela posição. Isso, claro, permite a expressão dela mesma em relação a tudo isso que está acontecendo. E aí pode se questionar, né? Então, tá, então a gente tem que falar tudo para a criança, tudo que a gente sabe, os prognósticos também mais difíceis. Na verdade, a gente vai entender isso a partir de uma pergunta muito simples para a criança. Até onde você quer saber? Até onde, também vai de uma avaliação nossa, né? Até onde ela consegue, ali, de alguma forma, ter recursos para entender o que está acontecendo. Mas muitas vezes o que acontece é utilizar o desenvolvimento emocional e cognitivo da fase da criança que está para a gente se ausentar toda a responsabilidade dessa comunicação. Então, não é dizer tudo, mas é sustentar a verdade possível naquele momento para aquela criança que está naquela faixa etária possível. E aí a gente fala um pouco da criança, né? Pode ali de alguma forma ter essa comunicação direta, através da fala, da expressão comportamental, mas aí tem um ponto super importante que é a própria família, que fica nesse aspecto ambivalente mesmo, né? De proteger e de respeitar a autonomia desse sujeito que está se constituindo como pessoa, né? E aí existe ali toda a construção de uma conspiração de influência inicial, que muitas vezes a equipe reforça isso, né? Não falamos com a criança sobre isso, porque estamos protegendo ela. Mas, na verdade, é um instrumento, uma ferramenta de se utilizar para a gente se proteger contra isso, por meio das especializações, por meio da tristeza que pode existir diante dessa criança. E aí é importante se comunicar com a equipe, não como alguém que vai invalidar tudo isso que essa família está sentindo, né? Preocupação que é válida em relação a essa criança. Mas a partir dessa comunicação, a partir dessa fala, que muitas vezes a família entende como importante, como fundamental, então não é uma falta necessariamente uma decisão cognitiva, né, de que, eu não entendo da importância de falar sobre isso com a criança, mas muitas vezes uma decisão mesmo de defesa emocional da criança e da própria família. Mas a partir da fala, junto com essa família também, a gente vai contribuir para uma construção dela em relação à própria esperança e à realidade, né? Eles conversam entre si, e se afasta mais, claro que nunca no sentido de retirar essa esperança, né? Mas entendendo quão próximo essa esperança está da realidade que essa criança e essa família está vivenciando. E aí, entendendo e, de alguma forma, validando esse desejo de proteger a criança, que é um objetivo. E aí, isso faz com que a gente retire, de alguma forma, né, ajude a desconstruir a sensação de culpa
E aí essa culpa que pode existir diferentes motivos, né? A culpa por não falar, por ter que falar, por a criança está, está doente, né? E aí acaba que, muitas vezes, essa... Luiz, Oi, eu estava achando que era só para mim, mas realmente, às vezes, o fone fica mais baixo. O Paulo colocou aqui que para ele também está chiando muito. Vê Tá. se tem alguma coisa do contato do teu fone. Assim fica melhor? Muito melhor. Ah, certo. Desculpa, gente, então. Mas se tiver ficado alguma dúvida do que eu falei, podem perguntar também, certo? Tá, Aí eu obrigada, viu? retorno. Desculpa. E aí a gente discute sobre essas culpas, sobre esses medos e os lutos que aparecem a todo momento, né? Em relação a essa criança e a essa família. Porque é importante entender de que a partir do momento que ali existe um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, de um adoecimento crônico, de uma síndrome, existe ali também um luto em relação a essa criança que não existe mais, a essa criança que entrou no hospital e agora vai sair de alguma outra forma, de um outro jeito, né? Então é uma criança diferente e, por consequência, é uma família diferente também, nesse aspecto, certo? Então a função da fala, nesse sentido, de forma terapêutica, é validar a ambivalência desses sentimentos que estão em construção, que às vezes está de uma forma, outra vez está de outra forma. Então, é uma ambivalência que faz sentido para a realidade dessa pessoa, na realidade que ela está vivendo. Por isso precisa ser validada. Ajudar também na tradução mesmo do que está acontecendo, né? Auxiliar nesse entendimento do contexto que a pessoa está vivenciando. E autorizar, de alguma forma, a aproximação emocional, inclusive como apoio para essa família na comunicação com esse paciente. Em alguns momentos, a família vai preferir ser o comunicador principal, né, com essa criança em relação ao diagnóstico e ao adoecimento. Em outros momentos, não. Eles vão precisar da equipe, e aí entra o médico, o psicólogo, né, as pessoas que essa criança e essa família têm mais vínculo, para ser suporte para uma comunicação que vai ser difícil para essa criança. E em relação à equipe, né, que fica também nessa posição delicada, como desafios é a própria o medo de dizer a coisa errada naquele momento que a criança e a família vão perguntar, a própria evitação. Então, se eu não sei o que dizer, eu vou evitar o máximo possível falar com essa criança, falar sobre os aspectos que podem aparecer. Uma comunicação fragmentada que aí vai atrapalhar toda a relação, né, a construção dessa comunicação, e um desalinhamento mesmo em relação ao o que a equipe acredita que precisa falar e o que está sendo falado, né? Só que a gente não consegue fugir ali na prática dessas perguntas, dessas falas, né? Porque mesmo, por exemplo, um fisioterapeuta indo fazer ali a fisio do dia com essa criança, muitas vezes podem existir ali perguntas que vão surgir nesse momento. Então, a criança estando no ambiente hospitalar, por exemplo, todo o ambiente ali condiz com a realidade dela e, por conta disso, essas perguntas, essas falas podem surgir em qualquer momento, certo? E a comunicação, a gente precisa entender enquanto equipe como um ato ético e técnico, né, também. E por isso, a partir disso, é importante nomear os limites, né, até quando eu posso ir. E aí isso vai a partir da própria comunicação com a equipe, né, desses limites de até qual momento a gente acredita que essa criança precisa saber, essa criança precisa entender tudo isso que está acontecendo junto com sua família. Evitar intervenções fúteis vai ajudar nessa comunicação e sustentar decisões difíceis também nesse processo, né? Que vão ter decisões difíceis, né? Vão ter comunicações mais difíceis, né? A gente também não precisa acreditar de que uma comunicação para uma criança vai ser a mesma comunicação para o adulto, né? Não é isso, né? Vai ter que existir adaptações, vão existir perguntas que muitas vezes vêm da criança que são ainda mais difíceis de responder, mas a gente precisa sustentar esse lugar, né? Porque enquanto equipe somos nós que estamos ali. Então vai existir a preocupação de que, eu tenho medo da criança saber disso e ela ficar triste, né? E uma pergunta que eu sempre devolvo para os familiares né? Para a mãe, para o pai tá, quando você soube disso, como é que você ficou? E aí eles mesmos falam, né? Não, eu fiquei triste. Então, se você ficou triste porque a criança não tem direito, e o adolescente, né, de também ficar triste por essa informação, né? Muitas vezes essa criança e esse adolescente já estão tristes por N motivos,
Só não estão por realmente saber o que está acontecendo, né? Então, a dúvida nem sempre vai ser realmente a melhor amiga em relação à comunicação do diagnóstico. E aí eu trouxe um caso clínico. Luiz, Oi, deixa eu pode só falar. te. Porque tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que vincula um pouco com isso que você está comentando agora, e aí qual coisa você disse, você prefere responder agora no final. O Paulo trouxe um questionamento. Crianças que criam muito vínculo na internação, quando uma delas falece na UTI ou no bloco cirúrgico, por exemplo. Como saber quando se deve ou não comunicar o óbito aos colegas, sobretudo aos mais próximos, aos que ficam perguntando, aos que ainda vão passar por procedimento cirúrgico e etc. Uhum, Super fácil. sim. E aí eu acho que mais do que se perguntar se deve ou não contar, é como contar. Eu acho que o segredo maior é esse, né? Vínculos são importantes, né? E a gente na área da saúde fala muito sobre isso. Só que quando a gente vincula, corre o risco desse vínculo ser quebrado em algum momento, né? Seja por uma alta, que é o cenário mais positivo de alguma forma, né? Seja por um óbito também, né? Então, esse óbito vai causar um sofrimento na equipe também, certo? Então, mais do que tentar de alguma forma, isso entra também até na própria conspiração do silêncio, né? O que às vezes a gente faz com as crianças, a gente pode acabar fazendo também com a equipe, quando esconde isso, né? Então, é mais ter uma sutileza, de alguma forma, de como fazer essa comunicação. Até porque muitas vezes essa equipe lá na frente vai saber disso, né? De alguma outra forma, talvez, de uma forma mais difícil, de uma forma mais, até mesmo mais traumática, de alguma forma. Então, o segredo, Paulo, né? É, talvez seja contar, porque é um vínculo importante, né? Da mesma forma que a gente conta, às vezes, quando o paciente vai de alta, para aquela equipe que não faz mais parte, né, ali da assistência direta, é importante também, a partir do conhecimento desse vínculo, entender a importância que é para essa equipe saber, né, de que esse vínculo foi importante, esse cuidado foi importante, mas que o óbito aconteceu, né? Eu, por exemplo, soube já uma vez estava até falando com uma colega que soube de um óbito de uma paciente quando ela estava no ônibus indo para o trabalho. E aí tinha outras técnicas conversando sobre essa paciente, né? E foi quando a minha colega soube que tinha acontecido esse óbito, né? Então, a gente não vai conseguir proteger todas as pessoas de todas as informações, né? A gente não vai ter realmente essa capacidade, mas a gente tem a capacidade de tentar ter um espaço mais adequado possível para que essa comunicação seja possível, seja dada, né? Então, é importante entender os limites de cada equipe, de cada pessoa. A gente conhece a nossa equipe, né? Então, quando você sabe que tem uma pessoa que pode ficar mais sensível, talvez a comunicação tenha que ser feita de forma mais individual, né? Quando o vínculo é mais igualitário entre a equipe, talvez uma comunicação e um momento entre a equipe também seja importante, né, para poder falar sobre essa paciente. Inclusive, possibilitar também as despedidas, né, dessa equipe em relação a essa criança e a essa família também, certo? Acho que respondi a pergunta. Mas se tiver ficado alguma dúvida, Paulo, só perguntar também. Aí eu trouxe um caso clínico, né? Como vai ficar gravado esse momento, né? Não pode ser um caso clínico real, mas aí eu tentei migrar ali, juntar várias informações que eu acho que são coisas que podem acontecer ali no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Criança de 10 anos com encefalopatia crônica grave, dependente de cuidados integrais, internada por complicações clínicas recorrentes, em contexto de cuidado paliativo pediátrico. Sem comunicação verbal funcional, alta dependência tecnológica de cuidado e prognóstico com possibilidade de óbito ainda nesta internação. E ao contexto familiar. Os pais faleceram há 6 meses por acidente, né, desse caso, então foi um evento traumático super recente. O cuidador principal se tornou o avô por conta do falecimento da mãe e do pai desse paciente. Então, o avô que agora começou a ser o responsável ali legal em relação às informações, ao cuidado intra-hospitalar e domiciliar também. E além desse avô e dessa criança, desse paciente, tem um irmão de 13 anos, que não reside no hospital, mas ele visita com certa frequência esse irmão, certo? E aí o ponto crítico disso é que o irmão não havia sido informado sobre a gravidade do quadro, nem sobre a possibilidade de morte iminente dessa criança.
E aí estavam lá no hospital, a criança foi visitar, né? O irmão foi visitar o irmão, ficou lá fazendo a visita, conversando com o irmão, conversando com o avô. E aí o avô tá na porta da enfermaria, conversando com alguém dos serviços gerais e fala, né? Disseram que ela pode não sair dessa internação. Fala isso pro profissional do trabalhador dos serviços gerais, né? Não para a criança que está visitando. E aí eu coloquei o pessoal dos serviços gerais aqui, porque muitas vezes a gente fala das pessoas do ensino superior, né? Como se a comunicação na saúde fosse só entre a gente, né? Entre médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, TO, físio. Mas não, todo mundo que está no hospital tem responsabilidade em relação a essa comunicação e essa fala, né? Os seguranças, pessoal de serviços gerais, enfim, todo mundo ali está envolvido nisso. E toda comunicação pode ser uma comunicação traumática quando não dada da mesma forma, né? Então, estavam ali os dois conversando sobre o caso da paciente e o vô ignorou a existência, né, dessa criança que estava visitando e papeando ali com essa pessoa dos serviços gerais, falou isso, né? E a reação do adolescente, né, após a escuta. Imagine que é um irmão que perdeu os pais há 6 meses, né? E que agora está vendo o seu irmão mais novo nessa situação também, né? E que recebeu essa comunicação em uma maneira, assim, totalmente traumática também nesse sentido. Então, ali, após essa escuta, existiu uma desorganização emocional aguda desse adolescente, com um choro intenso, questionamentos abruptos para o vô, principalmente, né, de por que que não contou, o que é que está acontecendo realmente, a sensação de quebra de confiança dessa figura de cuidado principal, que é o vô, uma angústia não simbolizada, né, uma angústia que já existia pelo internamento dessa criança, só que agora se transformou em um outro momento, né, porque em outros momentos essa criança vinha para o hospital e voltava para casa. E agora tem a possibilidade de óbito nessa internação. Ele procura a equipe, questionou o avô, brigou com o avô, e aí ele foi lá na bancada da enfermagem e perguntou por que é que ninguém me contou. Foi lá o físio, sem saber o que estava acontecendo, fazer sua físio lá no paciente. Aí o adolescente pega e fala para esse físio, né? Ela vai morrer mesmo? Me conta. O que é que estão me escondendo? E aí, gente, o que fazer? O que foi que chamou a atenção nesse caso? Quais as intervenções possíveis, durante, depois? O que é que vocês acham? Chama o psicólogo. Eu acho que o primeiro passo seria esse, né? Eu acho que ia acontecer isso, chama o psicólogo, né? Mas aí o que acontece enquanto o psicólogo não chega, né? Enquanto o TRR psicossocial não vai lá. Essa criança vai querer uma resposta de alguém, né? Vai querer encontrar uma confiança, na verdade, né? O que essa criança está procurando é um espaço mesmo, seguro, né? Um espaço que ele não encontrou em outros momentos, né? Só que essas perguntas surgem para a gente a todo momento, né? Não está limitado à psicologia, né? E aí, muitas vezes, a gente, quando se assusta, né? Pensa logo, né? Não, isso aí é o trabalho do psicólogo, né? Ele que vai ter que lidar com tudo isso, né? Só que todos nós estamos envolvidos nesse cuidado, né? Em prestar assistência realmente para esse adolescente, né? Mas alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar para algumas intervenções possíveis? Eu só fico pensando, Luiz, como a gente não entende como nós podemos ser iatrogênicos no ato de se comunicar, Uhum, seja no verbal ou no não verbal. Continuamente na minha prática de educação, eu tenho tentado falar isso, né? E como é difícil a gente passar isso, porque eu entendo que eu também não percebi isso por muito tempo, né? Eu demorei a entender isso. Como eu achei esse seu exemplo assim perfeito, porque não é só o profissional médico que faz isso. Não é só o profissional excelente você trazer isso, que não é só o profissional de saúde que faz isso. É essa uhum. comunicação do próprio cuidador aqui, sem perceber, e aí eu tenho um menor que recebe um dano. Sim. Uhum. Assim, achei assim espetacular o que você trouxe. Espetacular. E é até um desafio para a gente, né, as visitas infantis, né? Porque a maioria da equipe acha que a visita infantil vai trazer um caso ele não era, né, que já tinha 13 anos, inclusive eu botei 13 anos, porém, não, se eu colocar como visita infantil vai ser mais um complicador para a gente discutir, né?
Mas quando a visita infantil, a gente entende de que existe ali todo um cenário possível, né? Do imprevisível no ambiente hospitalar. Então, quando a gente libera uma visita infantil, é justamente também identificando isso, né? Como eu também vou proteger essa criança que está vindo visitar, né? Que ela também precisa de cuidado. E ela também pode receber um dano, de alguma forma. Luiz, posso dar um exemplo? Meu Sim. nome é Valéria. Eu tenho uma verdadeira preocupação com relação à comunicação com os pacientes e os familiares, e eu sou plantonista de UTI. E um dia desses me passaram um plantão avisando que tinha uma criança internada há cerca de 10 dias na UTI, e que ela tinha um tumor de mediastino, e que no dia seguinte ela iria fazer uma biópsia desse tumor. Então, quando eu cheguei no plantão, eu estava 15 dias afastada. Quando eu cheguei no plantão, eu entrei na UTI e não conhecia ninguém. Uhum. E aí, quando me passaram o plantão, me passaram dessa forma. E quando eu entrei no leito, a primeira coisa que fui me apresentando, blá, blá, blá. Aí, a primeira pergunta que eu fiz é: vocês sabem que amanhã vai ter esse procedimento? E eu gostaria de saber qual o entendimento que vocês têm a respeito dessa biópsia, desse tumor. A menina, a criança que estava internada, ela não era uma criança, ela era uma adolescente, me olhou e falou assim: eu tenho um tumor. Então, ninguém me avisou que ela não sabia, eu também não perguntei, Uhum. e isso gerou assim, um ruído gigantesco, imagina. Porque que a mãe tinha dito para ela é que ela tinha uma pneumonia. E a equipe não me avisou, eu também não perguntei se a criança sabia ou não. Então, assim, ela soube, acabou sabendo da pior maneira, né? Sim. E eu acho que para plantonistas, né, é sempre um desafio. Porque a gente fala, a comunicação é facilitada muito com o vínculo, né? E às vezes, quando não existe esse vínculo com essa família, com esse adolescente, com essa criança, existe até essa quebra, né? Porque se você fosse um médico que estava ali todo dia, você já ia saber, né, o que estava acontecendo, até onde ela sabia, provavelmente. Só que aí alguns ruídos de comunicação vão acontecer também na nossa prática, né? A gente vai ter alguns erros, né? Acho que ninguém tem Sim, uma comunicação 100% ali eficiente. Mas estar atento a isso também é importante. Inclusive, quando sim. você tenta saber o que fazer quando essa comunicação não é tão adequada quando você imagina, né? E aí, na área da saúde, a gente também utiliza alguns termos, né, para tentar proteger essa criança, né? Às vezes, a gente usa massa, né, ali, não, essa criança tá com uma massa cerebral, né? Aí a adolescente vai ficar, tá, mas o que é uma massa, né? Uma massa é o quê, né? Às vezes, para não utilizar um termo que seria um pouco mais desorganizador, na nossa opinião, a gente acaba suavizando alguns termos, né? Só que aí chega em algum outro momento, essa criança vai escutar o que realmente é, né? Um tumor. Aí isso acontece muitas vezes, né? Quando a criança está no, Sim. no prédio do IAS mesmo, e depois vai para o CPC, né? Para o Centro Pediátrico do Câncer. E aí algumas famílias, né, ficam resistentes. Não, não quero que ele saiba que vai para lá. A primeira coisa que a criança faz, o adolescente, quando estava indo para lá, é ler, né? Centro Pediátrico do Câncer. Ué, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então eu tenho câncer? Sim. Então, mais de uma vez, assim, não é incomum algumas pessoas saberem o que está acontecendo por elas mesmas estarem lendo para onde estão indo, né? Então, existe ali algumas limitações ainda na nossa comunicação em saúde mesmo. É muito arriscado você esconder, porque às vezes a pessoa acaba descobrindo da pior maneira, né? E Uhum. aí é melhor que ela descubra através de uma equipe treinada. Isso. Isso é algo que eu reforço muito para a família, né? De que, ó, é muito difícil realmente falar para seu filho, para sua filha essa situação, né? Por isso que tem uma equipe aqui com você, né? Por isso que a gente também pode auxiliar nesse processo, porque às vezes a família leva como uma responsabilidade deles, né? Eu tenho que contar. Só que a gente sabe o quanto é difícil comunicar isso. Imagina você falar sobre essas questões para alguém que você ama muito, né? Então, já teve casos, por exemplo, de uma criança descobriu que estava com câncer porque leu no celular da mãe. E aí a mãe não sabia que ela tinha lido no celular e a criança estava fingindo que não sabia ainda, para não magoar a mãe. Aí estavam as duas sabendo o que estava acontecendo, mas nenhuma falando com a outra, com medo de magoar mesmo, né? De deixar a outra triste. Aí estavam as duas tristes de forma separada, né? Então é algo que acontece muito. Mas é possível, né? A gente ter vários cuidados para uma comunicação difícil, não significa que não vai ser uma comunicação difícil, mas que é uma comunicação possível de ser humanizada, de ser cuidada ali naquele momento. Obrigada. Por nada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Valéria. E aí, certo, né? Aconteceu tudo isso. E aí a gente pode pensar, né? Quem está no centro de todo esse cuidado?
é o paciente, né? Primeiro. É sobre ele que a gente está falando, é sobre ele que tudo se organiza, né? As decisões, os silêncios, os segredos. E aí, por isso que é importante a gente dar atenção também para essa criança, que mesmo sem uma fala verbal, é uma criança, é um sujeito, né? Então, a gente tem o dever de também falar com essa criança, né? De, às vezes, a gente dá essa orientação para a família, né? Ah, a gente não tem certeza se ele está ou não escutando, mas fale com ele. E a gente não faz isso, né? A gente orienta isso aos familiares, mas a gente mesmo tem uma resistência nesse sentido. E aí, muitas vezes, o que acontece é que a ausência da fala dessa criança chega para a equipe como uma necessidade, como algo que elimina a necessidade de uma comunicação, né? Só que ao contrário, por essa criança não ter essa fala verbal, isso faz com que, na verdade, a gente tenha que ter uma atenção ainda maior em relação à nossa comunicação, né? E aí o adolescente que vive em luto e que foi excluído simbolicamente ali de tudo que estava acontecendo, e um novo luto que chegou de uma forma totalmente traumática, né? Sem uma mediação ali de uma equipe, sem mediação do avô. E aí também não é uma culpabilização desse avô, né? Que também perdeu alguém ali há 6 meses e que saiu de uma posição para ir para outra, né? Que se tornou cuidador. Então também é uma situação difícil para ele. E aí é entender que ele utiliza o silêncio como um mecanismo de proteção dessa criança, né? Com medo dessa criança sofrer ainda mais, né? Perder os pais e pode perder o irmão. E aí é uma proteção para a criança e uma proteção para ele mesmo, né? De tipo, não sei se eu vou sustentar estar com essa criança, né? Com esse meu neto em mais um luto. Então existe toda essa dificuldade, a necessidade também de acolhimento do avô. E aí os entendimentos que a gente pode ter a partir desse ensaio, desse caso clínico, né? Que a comunicação não se restringe ao consultório, então toda fala no hospital produz ato clínico. Toda fala em qualquer lugar, nos corredores, né? Eu sempre observo muito que quando tem muita gente da equipe conversando no corredor, parece que os familiares ficam todos ali, atentos, né? Assustados. Parece que vai ser dada alguma comunicação difícil para eles, né? Sendo que às vezes é uma comunicação ali que a gente está fazendo rapidinha, né? Só que aquela comunicação também chega para aquelas pessoas que estão nos observando, né? Estamos sempre sendo observados, né, de alguma forma. Sempre tem alguém passando no corredor e escutando metade de uma conversa, né? Então é importante também ter esse cuidado, né, de que as falas dos corredores também são falas que podem surgir, podem ter um efeito clínico ali, né, positivo ou negativo. Então o silêncio também comunica. Não falar também é uma decisão, né? Então quando a gente toma a decisão de não falar sobre algo, a gente também está tomando uma decisão ali de comunicação, né? Então é importante também entender os momentos que o silêncio é importante, fundamental, e os momentos que o silêncio está sendo utilizado, na verdade, de alguma forma, para reforçar essa conspiração do silêncio. Patrícia, pode falar, se quiser. Luiz, na verdade, minha dúvida é pegando esse gancho, puxando um pouquinho. Uma vez que tenha ocorrido, digamos assim, uma comunicação iatrogênica, né? Como que a gente está falando, uma comunicação inadequada, não esperada. É melhor o profissional ali mesmo recalcular a rota, no sentido de reabordar. Por exemplo, ele pegou uma pessoa dos serviços gerais, então essa pessoa vai ser a pessoa que talvez vai dar uma notícia, vai comunicar com ele, mas talvez trazer as respostas. Ou seria melhor organizar um momento onde uma equipe tivesse um vínculo, ou, enfim, uma abordagem, né? De uma forma geral, melhor ou mais qualificada, não sei. Sim, são dois momentos, né? A gente tem que pensar no momento que aquilo acontece, que, assim, fugiu do nosso controle já, e o momento posterior, né? Normalmente, quem é o mais adequado para dar uma informação, pelo menos para estar presente, é um familiar que essa criança tem um vínculo, né? Porque ali a gente tem que pensar que essa criança vai para casa, né? Quem é que vai estar com ela depois em casa? Então é importante ter um preparo com o avô e aconteça uma comunicação ali naquele momento. Não necessariamente uma comunicação de todo o quadro clínico daquela criança, mas entender o que ela já sabe e acolher tudo aquilo que ela está sentindo, sabe? Talvez não seja o momento de trazer muitas falas técnicas, né, em relação ao diagnóstico ou prognóstico. Mas naquele momento é entender que aquela criança está num sofrimento intenso por conta daquela informação específica, né? Não necessariamente é por conta do adoecimento do irmão, mas pelo medo de mais uma vez perder alguém da família. Então talvez essa seja a atenção principal nesse caso específico, sabe?
E aí, quem daria essa informação? Como é uma criança que não está internada, que só realiza visita, dificilmente ela vai ter um vínculo com alguém da equipe, um vínculo mais fortalecido, né? Assim, caso tenha, claro que a presença dessa pessoa vai ser importante. Caso não tenha, vai ser ali um primeiros cuidados psicológicos mesmo, e aí realmente é chamar o psi, né, para ajudar nesse auxílio, mas a presença do avô provavelmente também vai ser necessária, né? Não é o momento de juntar toda uma equipe com essa criança e fazer uma comunicação ali, né? Porque isso pode trazer mais sofrimento para essa criança, para esse adolescente, do que necessariamente um cuidado. Então, é escutar o que está passando na cabeça dele, validar o que ele está sentindo e acolher, dar o tempo e o espaço para ele realmente sentir tudo o que ele está sentindo. E aí, em um outro momento posterior, é realmente juntar as pessoas que possam ajudar mais nessa questão da vinculação para fazer um momento com esse adolescente, onde ele vai perguntar sobre o quadro, onde a gente vai explicar o que aconteceu e o que pode acontecer, e fazer uma conferência familiar também, né? Assim, dificilmente a gente faz conferências familiares com adolescentes e crianças, mas não existe nenhuma regra que impede, né? Na verdade, às vezes tem mais a ver com o cenário daquela criança, né, que pode não participar, mas também com talvez uma resistência nossa, né, em perguntas mais difíceis de serem respondidas, né, que às vezes vêm de crianças e adolescentes, certo? E aí, nesse momento, a gente vai acolher a ruptura, nomear o que aconteceu, restaurar um mínimo de confiança com essa criança, com esse adolescente, né? E apoiar o avô também nesse cuidado. Porque os questionamentos, o vínculo foi quebrado e ainda vão existir para além do ambiente hospitalar. E é para finalizar, né? Nos cuidados paliativos pediátricos, a palavra não é apenas um meio, é um lugar de cuidado e daquele que cuida. Quando conseguimos nomear, escutar e sustentar esse espaço, transformamos a experiência de adoecer. É um momento difícil, é um momento muitas vezes traumático para essa família, para essa criança, para esse adolescente, mas tem muito cuidado na nossa relação, sabe? É muito importante a gente dominar as questões técnicas em relação a esse cuidado, a esse paciente, né? A esse adoecimento. Mas normalmente o que mais marca uma família é os momentos que ela foi escutada. Foram os momentos que ela pôde ter um espaço para falar. É desses momentos que ela vai lembrar, que ela vai trazer depois com carinho, mesmo com dor, que teve esse espaço, né? Então, eu acho que o nosso foco é isso. E é para finalizar, né? A fala organiza o sofrimento, inclusive o nosso encontro equipe. Então, falar com a família, falar entre a gente enquanto equipe, também é algo que vai nos ajudar a organizar, né? Sabemos que na área da saúde, nossas comunicações muitas vezes são cercadas de sofrimento intenso, né? Então, é necessário também falar sobre isso, né? Então, dar espaço, ter espaço, é essencial, né? Inclusive para essa pessoa dos serviços gerais que viu tudo isso acontecer, né? É necessário também ter um momento com essa pessoa, né? Então, tudo isso é muito importante. E aí, aqui foram algumas referências que eu utilizei, né? Especialmente da terapia da dignidade. E aí, quando eu estava fazendo esse slide, né? Quando a Sinara falou sobre essa temática, teve uma música que não saiu da minha cabeça enquanto eu estava construindo, que é a música Fala, da banda Secos e Molhados, né? Do Ney Matogrosso, que ela diz, né? É uma música bem curtinha, mas eu acho que ela fala muito sobre isso que a gente está discutindo, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de música, de filme, de séries. Aí eu acho que a arte muitas vezes fala muito do que a gente também traz enquanto profissionais, né? Especialmente da saúde. E aí quando eu estava fazendo o slide, eu estava inclusive escutando essa música, né? Na hora da construção. A música diz o seguinte, né? Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala, fala. Se eu não entender, não vou responder. Então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar. Então eu escuto. Fala, fala. Que é justamente sobre isso, né? O momento de saber quando falar, o momento de saber quando escutar, esse momento de saber quando silenciar, que é um momento ainda difícil também, né? Que a gente tem. Mas eu acho que é justamente sobre isso, né? Quando eu não sei dizer nada por dizer, eu escuto. Eu acho que às vezes é disso que a família precisa, né? De pessoas que possam estar ali e escutar. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Ai, Luiz, muito obrigada. A Vivi colocou aqui, é um assunto super pertinente, o aprendizado é diário, nunca vai ser igual a receita de bolo. Afinal, as reações são diferentes e inesperadas e temos que estar prontos. Sim. Exatamente. Nunca vai ser receita de bolo. A gente adoraria ter o fluxograma que dissesse o A ligar o B, e a gente Uhum. soma, e sempre, é só seguir, é só fazer essa conexão aqui que vai ser...
Igual, eu sempre digo, não é igual antibiótico na sepsis. Não, não, querido, não é. Tanto que, às vezes, né, Sara, a gente até... Os protocolos vieram muito para ajudar a comunicação de notícias difíceis, né? Ajudaram bastante mesmo. Só que alguns profissionais, né, pegam eles como se fossem receitas mesmo, né? Tipo, não, tem que fazer tudo isso, isso, isso. Sendo que, na prática, aquela família pode iniciar da maneira que ela quiser, né? Sobre o assunto que ela quiser, então vai mudar muito ali os caminhos que a gente vai seguir, né? Então, realmente, cada conferência a gente vê que é uma conferência diferente, né? É um Você vai com momento a agenda diferente. assim, né? Aí hoje eu vou falar disso Uhum, aqui, disso aqui, disso aqui. Aí o cara começa já lá pelo final. Aí tudo. uhum. Aí a gente tem que se adaptar também nesse processo, né? Então, E comunicação é tem algo que que, está sempre em construção mesmo. e tem que ser, porque não é pra gente, né? Uhum. Né, Não é para Luiz? facilitar o nosso trabalho, né? Às vezes parte como se fosse disso, né? Exatamente. E eu queria pegar, assim, o seu gancho do fim. Poxa, muito obrigada. Sempre excelente. Muito obrigada. Isso é maravilhoso. A aula foi incrível. E no congresso agora, a Fernanda trouxe algo que me deixou muito reflexiva, assim, como a gente, como equipe profissional, deveria trabalhar esses rituais dos nossos sofrimentos, né? E você trouxe agora no final, e eu já vinha pensando isso, e eu queria deixar essa sementinha também, aproveitando isso que você trouxe. A gente falou sobre um paciente ontem, né? Como talvez esse profissional dos serviços gerais, que muitas vezes não é incluído, né, nas discussões, mas está lá Uhum, todo dia dando oi, traz uhum, presente para esse paciente, né? sim. Vincula, recebe essa informação do familiar da pior forma também. Uhum, E quando o nosso paciente vem a óbito, como a gente não faz um ritual que não é passagem de caso. A Fernanda trouxe essa discussão nas mesas que a gente discutiu, e eu fiquei muito reflexiva, que é muito verdade. Como a gente não faz isso como um ritual mesmo de fechamento de alguns sim. casos que são muito importantes para a gente, né? E como isso é importante, porque falar é terapêutico, é curativo, enfim, isso também é uma forma de cuidar da gente, para que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo aqui, para aguentar essas reuniões que não vão seguir esse fluxo que a gente quer que seja, né? Então, Isso. eu acho que você fechou exatamente com um negócio que já vinha me cutucando aí um tempinho, que é para que a gente aguente, porque realmente algumas dessas perguntas vêm, a gente não está preparado e derruba a gente, e não vai ter técnica que me levante ali, exceto se eu tiver com as minhas ferramentas, né, e bem, Uhum. de saúde mental e todos os outros aspectos, além da técnica, obviamente, trabalhada para poder estar ali. E equipe, né? Porque sozinho a gente não consegue dar conta. E aceitando algo que às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitar, né? Que é não saber, mas às vezes Exatamente. a gente não vai saber, né? A resposta, não vai saber o que responder. Luiz, Então, isso é uma indireta, você está querendo dizer alguma coisa? não, só que a gente mesmo, né? É importante entendermos também os nossos limites, né? Muitas vezes a gente não discute isso depois de um óbito, por exemplo, né? Não fala sobre essas pessoas que nos marcaram, uma forma de proteção mesmo, né? Assim, de falar sobre isso dói, então vou lidar sozinho, né? Com tudo isso que está acontecendo. É verdade. É verdade. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, gente. Foi incrível. Muito bom. Essa semana. Obrigado, gente. Boa Obrigada, semana gente. para todo mundo. Obrigada, Luísa, aula Semana. maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.